Eu vou começar dizendo como que os estudos entraram na minha vida, Tá assim, bom. para valer mesmo, né? Logo depois do ensino médio, eu tive o conhecimento da Academia da Força Aérea. E aí eu me interessei e falei, não, quero estudar para isso e não sei o quê, e fui. E no interior não tinha ali ainda um cursinho específico para essa área. Os cursinhos online ainda estavam começando, né? Já tem um tempo isso. Aham. E aí eu me mudei para São Paulo para fazer um cursinho integral, um cursinho específico para essa área. E aí foi quando eu descobri assim o que era realmente estudar, né? No caso era um vestibular / concurso, porque era ali, tinha um limite de idade bem até 20 anos. Fiquei 3 anos em São Paulo, fui reprovada os 3 anos. E quando eu cheguei lá foi assim, foi minha primeira grande frustração, né? Aham. No mundo dos estudos. É um concurso muito difícil, né, para oficial da aeronáutica. Eu não tinha, assim, eu fui com a cara e a coragem. Eu não tinha sequer a noção do quanto faltava de conhecimento para mim, para estar enfrentando aquilo tudo. Lá também enfrentei diversos problemas com moradia. Eu fui assim, eu com 18 anos, minha malinha e a minha inocência. Mas a sua inocência, eu ouso dizer, complementar com muita coragem também. Coragem, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito corajosa, mas assim, eu fui pra lá, eu não sabia onde eu tava me metendo, né? Aham. E aí, assim, eu sempre fui muito esforçada, mas estudei em escola pública. A matéria de exatas, principalmente para concurso militar, é Aham. diferente do concurso público, que é cobrado de uma forma, é difícil, mas é um pouco mais superficial do que comparado a esses concursos. Então eu tive assim, eu enfrentei muita dificuldade nisso. Nunca consegui fazer média em física, então isso que foi o que me impediu de ser aprovada nessa prova. E lá eu comecei a bater cabeça e comecei a enfrentar todos os meus desafios, assim, desde onde eu vou morar. E assim, minha família sempre confiou muito em mim, sempre fui muito responsável, estudiosa. Então eles me deixaram ir, mesmo sendo muito nova, e eu mesma ia lá e estava resolvendo minhas coisas, minha vida. Mas assim, Sim. né? Eu lembro que a primeira pessoa que, assim, me tratou muito bem em São Paulo, e em São Paulo as pessoas não têm muito esse costume de te tratar com tanta delicadeza assim, foi uma das mulheres de um local que eu fui morar. Aham. E, assim, eu estranhei o quanto ela me tratava bem, e aí aos poucos era um local que a propaganda falava que era para mulheres estudantes. E aí eu comecei a me dar conta de que eu acho que eu era a única estudante naquele lugar. E aí, assim, com o tempo, Uhum. eu me dei conta que a menina que dividia o quarto comigo era uma garota de programa. Caramba! E assim, Que foi, doideira! foi uma loucura. E essa mulher era tipo uma agenciadora das meninas ali. Ela... Assim, ela tinha todo um perfil, mas eu não, naquela época, eu não conseguia ver isso, Hoje, sabe? hoje... Eu só fiquei, assim, surpresa o quanto ela me tratava bem. Mas era uma senhora, assim, toda maquiada, usava aquelas maquiagens fortes, aquele cabelo loiro, quase branco, aquele decotão. Era aquele bem estereótipo mesmo, sabe? Eu que era um pouco lenta ali para perceber. Então, assim, lá eu enfrentei inúmeras dificuldades, Claro. dificuldades diversas das que a gente pensa assim que uma pessoa que vai estudar enfrenta, que a gente acha que é sentar, estudar, ir para um cursinho, estudar. E eu vivi muitas coisas lá, mas foram coisas que foram construindo ali o que eu fui me tornando depois. Acabou que eu digo que acontecem umas coisas malucas assim na minha vida, mas Deus sempre vem se mostrando de que algo muito louco acontece e de repente algo muito bom acontece. Lá, apesar de eu ter sido reprovada 3 vezes, fiquei muito mal, eu estudava muito.
eu também conheci 2 idosos que me acolheram na casa deles, então, assim, foi outra grande surpresa, né? Foi Legal. uma coisa ruim e uma coisa muito boa me aconteceu. Então, foram pessoas, assim, que, por conta de uma amiga que eu tinha, enfim, acabei chegando até eles, estiveram na minha vida, me trataram como neta, abriram a porta da casa deles para mim, então eu fiquei assim quase que os 3 anos morando com eles. Então você ficou pouco tempo com as meninas do job lá. Fiquei pouco. Que agora eram as meninas do job, fala assim. Fiquei pouco tempo, até porque assim, eu lembro de uma das últimas noites que eu fiquei lá, das poucas madrugadas que a minha colega de quarto ficava lá, ela fazia umas ligações meio esquisitas, assim, e eu Nossa, não parece coisa de concurso. Não parece. Não. Eu acho que ela não tá falando sobre concurso, né? Eu demorei pra perceber. Ela tá falando outros assuntos aqui, meu. Mas eu lembro, assim, que eu ficava numa cama aqui, ela ficava me olhando das vezes que ela dormia lá, né? Ela ficava me olhando e ela fumava dentro do quarto e ficava numas ligações meio duvidosas. Aí eu falei, não dá mais pra eu ficar aqui. Tem que sair daqui. Tenho que sair daqui. Aí eu não queria contar para os meus pais, porque eles iam falar, volta para casa, e eu queria muito estudar lá, e aquele cursinho na época era o que tinha, assim, que eu mais me daria a chance de ser aprovada. Então ali minhas loucuras que eu vivi por conta dos estudos começaram assim. E aí, com esses 2 idosos, né, que também entraram na minha vida, de repente, eu fui um pouco relutante em aceitar o convite, porque eu não queria atrapalhar toda aquela coisa, eu achava muito estranho. E aí, essa minha amiga insistiu, falou, não, pode ir na casa deles, eles vão te receber, não sei o quê. Me receberam, e assim, nossa, sou muito grata a Deus, assim, por ter colocado essas pessoas na minha vida. Então, assim, toda a minha trajetória do concurso, sempre aconteceu algo muito difícil, para depois algo assim também que acho que só Deus explica para ter acontecido também. Total. Então esse foi meu primeiro grande aprendizado, né, de que para Deus tudo é possível e que coisas boas acontecem. Sim. Mesmo diante das dificuldades que eu vinha passando lá, né? Pedrão, vê se o áudio tá baixo aí, tá? Você tá de olho no bate-papo? Sim. Tá certo? Se surgir alguma pergunta, você me avisa, tá? Beleza. Então, mas você falou isso aí, por isso que eu te falei sobre coragem, sabe? Porque eu acho assim que pra mulher, eu sou fã de mulher no contexto mulher, de lutar, de buscar. Mas eu ainda acho que pra mulher é tudo mais difícil. Sim, com certeza. Não, esse negócio de igualdade, de etc e tal, eu acho que é muito bonito no papel. Sim. Mas pra mim na prática não tem tanto. Eu acho que muitas vezes a mulher tem que provar o valor dela, ela tem que se esforçar mais, é colocado mais obstáculos para ela, ela é mais frágil, entendeu? Então eu falo assim que, pô, eu acho que a polícia, principalmente, a gente vai chegar nesse assunto, ela traz muito esse lance da força para a mulher. Sim. E você tá falando dos estudos, por isso que eu te falei, não é comum você ver uma moça, uma garota com 18 anos, porque é uma garota saindo de casa para estudar, correndo riscos, Sim. arriscando. Você falou, pô, não passei, beleza, mas eu aprendi isso. Sim. E aí você foi morar com os idosos, mas aí você desistiu do concurso lá? Não, então, aí eu fiquei os 3 anos lá, eu descobri não tão cedo, né, como o pessoal que é dessa área de concurso militar estuda desde, assim, muito novo, eu descobri já depois do ensino médio, e aí tem um limite de idade, né, que é até 20 anos. Então, eu voltei para casa, né, não fui aprovada, voltei para casa com grandes lições, né. Lá, assim, agradeço muito tudo que eu passei lá, pelas pessoas que eu encontrei, os amigos que eu fiz. E foi lá que eu aprendi a estudar. Mesmo naquela época, eu acho que é o sentimento de todo concurseiro. Quando você está enfrentando uma dificuldade, você sempre está achando que você está fazendo algo errado e que não está sendo bom o suficiente. E eu sentia muito isso lá, principalmente lá por ter sido o meu início e por tudo ter dado errado, né, entre aspas, pelo fato de eu ter ido lá para ser aprovada numa prova e eu não fui. Mas hoje, quando eu olho para trás em tudo que eu passei, eu percebo que todos os momentos que eu me senti mais fraca, todos os momentos que eu me senti mais assim, que eu estava errando, foram os momentos que eu fui mais forte, que foram decisivos para eu chegar onde eu tô hoje.